eles poderem entrar na Terra Prometida. Porque o fato deles entrarem na Terra Prometida significa que eles iam poder experienciar o melhor que tinha. Mas eles tinham que entrar com a mentalidade certa. Amém? Então o Senhor colocou nas mãos de Moisés 10 mandamentos cruciais para que eles pudessem obedecer. Nós sabemos que Moisés ele simboliza muito a lei mosaica, não é? Até chamada lei mosaica ou lei do Antigo Testamento. E os judeus celebravam esse momento. Os judeus celebravam o momento em que Deus deu-lhes a lei, o momento em que o Senhor fez um pacto com eles e disse: se vocês seguirem esses princípios da forma correta, eu serei sempre convosco, eu vos abençoarei sempre. Amém? E existe um segundo significado cristão para nós. Vamos ver bem, a Páscoa foi o momento onde Jesus foi traído e foi o momento onde Jesus morreu e ressuscitou. Amém? Então nós sabemos que na sexta-feira santa e no domingo de Páscoa, na sexta-feira Jesus morreu e no domingo ele ressuscitou. Nós sabemos que aí são 3 dias, não é? Nós sabemos também que Jesus ainda teve com os seus discípulos, se vocês não sabem, ficam a saber, depois dele ter ressuscitado, ele ainda teve 40 dias com os seus discípulos, ensinando-os tudo o que eles tinham que saber, levando-os a entenderem os princípios que era necessário entender quando ele partisse, e dizendo a cada um qual era a sua função específica, principalmente a Pedro, não é? E aos discípulos mais importantes. Nós podemos ver que Jesus também fez uma promessa muito importante aos seus discípulos, antes dele subir aos céus. Ele próprio disse: é necessário que eu vá, para que com a minha ida possa ser derramado sobre vocês alguém que vai substituir o meu lugar e vai ser o vosso Consolador, vai ser o Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai viver em vocês. O Senhor até soprou sobre eles, não é? Num sentido de poder prepará-los para a descida do Espírito Santo. Então Jesus deixou muito claro que a sua subida significava apenas o início de algo que seria muito maior do que os próprios momentos dele aqui na Terra. Nada vai ser maior do que a morte e ressurreição de Jesus e a vida dele aqui na Terra. Nós sabemos disso. Mas ele próprio prometeu que nós podíamos fazer coisas ainda maiores, atos ainda maiores do que ele teve. Porquê? Pelo poder dele, através do seu Espírito. Então Jesus, ele deixou bem claro, ele teve 40 dias a ensinar isso aos seus discípulos e ele subiu aos céus. E nós estamos aqui num contexto onde os discípulos do Senhor, durante a festa do Pentecostes, que era a festa judaica das colheitas, era uma festa muito importante, tinha um significado religioso, mas também tinha um significado econômico. E naquela festa, vários judeus que viviam em outras localidades do mundo, da Arábia, de outros lugares, vinham até Jerusalém para poderem festejar, para poderem fazer negócios, para poderem participar da colheita, para poderem entregar às vezes os seus dízimos. E esses judeus, muitas vezes, eles falavam outras línguas. Claro que não eram só judeus, tinha lá vários tipos de pessoas naquela festa, mas era uma celebração tão grande que muitos judeus que tinham tinham sido nascidos e criados noutro lugar, mas ainda tinham cultura, talvez não falassem a língua local, eles vinham para aquele lugar. Então ali nós temos uma aglomeração muito grande de várias nacionalidades, povos diferentes naquele tempo. E se vocês olharem bem para o nome Pentecostes, Penta significa 5, então nós estamos aqui com 50 dias, fizemos as contas, 50 dias após a Páscoa, ok? E esses 50 dias são os dias onde, como eu já disse, Jesus esteve com os discípulos, Jesus ressuscitou e depois esteve com os discípulos, e depois mais 7 dias onde os discípulos estavam reunidos no cenáculo que nós chamamos, não é? Em oração. E é aqui que nós entramos na narrativa do Atos 2, que eu queria que vocês abrissem, por favor. E eu vou começar a ler, eu estou aqui na versão... vou ler mais facilmente aqui a edição Bíblia para Todos, que é uma língua em português corrente, acho bastante interessante. E diz assim, querido, versículo 1. Quando chegou o dia da festa do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu
um ruído semelhante ao de um vento forte, que ressoou por toda a casa onde se encontraram. Amém? Vamos já ficar por aqui. Vamos olhar aqui para o primeiro ponto. Jesus prometeu que isto ia acontecer. Amém? E Jesus deu instruções claras aos seus discípulos. Esperem. E aqui nós vemos que no dia da festa de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos. Repete aí na tua casa, reunidos. E por eles estarem reunidos, haviam algumas das condições principais para que o Espírito pudesse descer. E estar reunido, eu até posso tentar abrir aqui em outra versão. Lá na NVI diz reunidos num só lugar, não é? A palavra reunidos é tão importante porque ela denota que há uma união. Amém? Não é só uma reunião no mesmo espaço físico, mas nós podemos deduzir a partir destas escrituras que havia uma reunião muito mais profunda do que partilha de espaço físico. Imaginem só, os discípulos tinham estado 40 dias com Jesus, a serem levados a ter visão, a serem levados a confiar, a acreditar no que ele poderia fazer, a serem levados a entender que aquilo era maior do que eles próprios, que o Senhor tinha uma obra mesmo grande, enorme, para fazer através deles, e eles deviam esperar para que esse momento acontecesse. Amém? Essa espera fez com que os discípulos criassem algo chamado expectativa. E todos juntos, reunidos no mesmo espaço, mas eu quero que tu vás além disso. Eu quero que tu entendas que essa reunião, ela significa que eles estavam num só lugar. Eles tinham uma só mente. Eles tinham uma só voz. E eles tinham um só espírito. Como a palavra nos ensina, são vários os dons, são várias as qualidades, são vários os momentos, são vários os tempos, as horas, os segundos, e as personalidades podem diferenciar, mas há apenas um Espírito. E eu, que posso ter um pensamento talvez diferente de ti, tenho uma personalidade diferente da tua, vejo um mundo talvez sem conhecer a Cristo diferente de ti, mas há uma coisa que nos une. É um só Espírito. Esse Espírito é o Espírito da unidade. É o Espírito da visão. É o Espírito que faz-te a ti e a mim entender que nós somos sim levados a pensar pela nossa própria cabeça, que nós não passamos por uma lavagem cerebral coletiva, assim como algumas pessoas talvez incautas tentem nos fazer entender. O Senhor nunca quis que nós pensássemos como manada, mas o Senhor sempre teve interesse em que, mesmo tendo pensamento próprio, nós tomemos a decisão de ter uma visão só como igreja. De olhar todos para o que é importante, de deixar algumas diferenças de lado e começar a trabalhar para o bem comum do Evangelho. E olhar para o reino de Deus como a realização principal. Talvez deixando eu gostar ou não muito daquela pessoa, ou eu concordar ou não da maneira que ela fala, ou eu gostar da forma como ela é mais introvertida ou extrovertida, talvez deixar isso um pouco de lado e olhar para o objetivo que nós temos em comum, esquecer as diferenças um pouco e começar a afinar a voz para que ela fique na mesma frequência, começar a acertar a mente para que os pensamentos comecem todos a encaixar no mesmo lugar e começar a anular-nos a nós próprios para que o mesmo Espírito possa tomar lugar das suas vidas. Imagina, aqueles discípulos estavam há 7 dias reunidos. Há 7 dias reunidos. E tu vês aqui no versículo 1, não é? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Todos
num só lugar. Eu quero que tu entendas a importância que é quando tu e eu podemos estar num só espírito. Que é quando uma igreja, talvez a Igreja Cristã Nascer de Novo e também a Igreja do Senhor, possa colocar as diferenças de lado e possa começar a olhar para uma visão e começar a trabalhar no sentido dessa visão e começar a deixar as picuinhas de lado e começar a olhar para o que é mais importante e esquecer certas coisas que possam magoar o ser humano e que precisam ser tratadas, mas talvez não sejam a prioridade, porque há pessoas a morrer, há pessoas a sofrer, há pessoas em depressão, há pessoas que estão na boca do inferno neste momento, que precisam de uma mão, precisam de uma palavra, precisam de uma oração, precisam de um prato de comida, precisam de um sapato nos seus pés. Há pessoas que estão a sofrer injustiça, que precisam de justiça. Há pessoas que não têm o que fazer, que não têm para onde se virar, que talvez elas precisam de uma pedra firme, talvez elas precisem do farol. E onde está a Igreja do Senhor quando há pessoas que precisam da Igreja do Senhor? A Igreja do Senhor muitas vezes está em lutas internas, está a passar por problemas internos, está a decidir quem é, quem é que não é, está-se a dividir ainda mais do que devia, está a começar a fazer isto, aquilo outro, só para causar raiva uns nos outros, e todos acabam por se esquecer que deve haver uma visão única. Não porque eu me anulo como ser humano, mas porque eu tomo a decisão de saber o que é mais importante e de escolher as minhas batalhas e de saber quais são as minhas prioridades. Querido, eu quero dizer hoje uma coisa muito clara. Muito clara. Se os discípulos não tivessem reunidos, não só no mesmo lugar, mas no mesmo espírito, se eles não tivessem com a mesma esperança, se eles não tivessem com o olhar posto no mesmo Senhor, se eles mesmo, Pedro sendo mais intempestivo e talvez João sendo mais amoroso, se eles não tivessem deixado essas diferenças de lado e tivessem orar a buscar um só Deus, um só propósito, um só Senhor, eu tenho a certeza absoluta que eles não tinham chegado a receber o Espírito como eles receberam. Eles não tinham chegado a receber o Espírito do Senhor como eles receberam. Então eu quero dizer-te hoje que se não há unidade no corpo de Cristo, eu quero dizer-te hoje, se não há unidade na Igreja Cristã Nascer de Novo, nos irmãos da Igreja Cristã Nascer de Novo, eu quero dizer-te hoje, se nós não temos uma mente, se nós não temos um coração, eu quero dizer-te, se a Igreja de Cristo está preocupada em lutar entre si, e não está preocupada em deixar as diferenças de lado e olhar para o principal, no meio desta pandemia, no meio dos problemas que ela vai arrastar após. Eu quero dizer-te que o Espírito Santo, ele não tem o espaço que ele precisa para poder revolucionar os nossos corações. E eu quero dizer-te o seguinte: o meu micro, baixas o ganho. E depois podes aumentar ali a interface um bocadinho. Peço desculpa, queridos. Eu quero dizer-te que é muito importante que eu e tu possamos ter o coração certo no lugar certo. Que eu e tu possamos ter a mente certa. Que eu e tu possamos olhar para o caminho certo. Que tu e eu possamos deixar de olhar para os problemas que se calhar se levantam, ou as discordâncias que se calhar tu tens, ou que eu tenho, um com o outro. Ou talvez tu te sintas injustiçado por uma palavra minha, ou por uma palavra da pastora Ana, ou por uma palavra da pastora Ana Emília. Mas que tu tenhas a hombridade suficiente de entender que nós somos filhos de Deus. Tenhas a hombridade suficiente de entender que a nossa igreja, que nós vos amamos acima de qualquer coisa. Vocês têm uma hombridade suficiente de entender que, apesar de tudo, nós oramos por vocês. Nós queremos o vosso bem, nós queremos o vosso crescimento. E que nós queremos que vocês abracem a causa. E que olhem, que nós possamos, de uma vez por todas, nos reunirmos no mesmo lugar, à espera que o Senhor possa derramar
o Espírito dele de uma forma que possa nos fortalecer para que nós venhamos cumprir a vontade de Deus para a nossa igreja, para esta cidade chamada Santa Maria da Feira e para este país chamado Portugal, para que este país possa mudar de uma vez por todas, para que essa chamada onda avivalista possa vir de uma vez por todas e que nós deixamos de lutar e de guerrear uns com os outros e que comecemos a olhar para o que é importante. O que é importante? O que é importante? Eu faço-te essa pergunta hoje. O que é importante? É necessário partilhar a mesma visão. Há poder em olhar para o mesmo alvo. Há poder em olhar para um alvo e dizer nós todos vamos em direção àquele alvo. Há poder em deixar as diferenças de lado por um bem comum, querido. Há poder. Eu quero que tu entendas que a nossa guerra não é contra tu nem contra mim. A nossa guerra não é por palavras às vezes ficam mal entendidas. A nossa guerra não é às vezes por falhas que nós temos uns com os outros. A nossa guerra, a palavra de Deus diz, é contra principados, é contra espíritos, é contra potestades. Essa é a nossa verdadeira guerra. E se nós fiquemos a achar que a nossa guerra é contra uns ou contra os outros, nós vamos deixar que o inimigo vença a guerra. Porque sabes como é que um inimigo consegue derrotar outro exército? É muito fácil, ele gera confusão naquele exército. Ele faz aquele exército se dividir. Ele faz aquela força se dividir, a guerrear contra si, porque quem guerreia contra si não consegue vencer a batalha. Um exército dividido não vai subsistir contra si, contra o inimigo. Um exército dividido não vai ter poder. Um exército dividido não vai poder guerrear a guerra que o Senhor tem para ele. E eu vou-te dizer o seguinte: há alguma divisão no teu coração? Há alguma divisão na tua vida? Há alguma divisão na tua casa? Há alguma divisão na tua igreja? Que requer que tu resolvas? Que requer que tu olhes para o lado e digas, eu preciso entender que há algo mais forte que isso, que esse rancor que eu guardo, que essa mágoa que eu guardo não importa mais. O que importa agora é que eu estou a olhar para um alvo. Esse alvo é as almas que o Senhor tem para resgatar neste país, que são muitas, e todos os dias morrem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus e não estão a ouvir. Parte dessa culpa é nossa. Parte dessa culpa é minha. Parte dessa culpa é tua. Eu quero que tu entendas que o Pentecostes, ele pode ser todos os dias. Amém. Diz comigo aqui, o Pentecostes pode ser todos os dias. Só que é preciso ter união. É preciso ter visão. É preciso ter companheirismo. É preciso ter amizade. É preciso ter amor. É preciso ter concordância. É preciso ter pensamento próprio que diga, eu concordo, eu me disponho, eu me disponibilizo, onde é que eu sou necessário? Vamos voltar a reunir, Pastor Rodrigo, Pastor Ana, onde é que eu sou necessário? O que é preciso de mim? Eu me disponibilizo. Talvez eu tenha pouco tempo, talvez eu não tenha muita capacidade para pregar ou para falar, mas há áreas que eu posso ajudar. Há coisas que eu posso fazer. O meu trabalho é importante, seja em que área for, desde que alcance o mesmo objetivo. Amém. Eu quero te convidar a que tu deixes as tuas diferenças de lado e comeces a olhar para o mesmo alvo. Amém? Amém. Porque vamos precisar. Eu vou te dizer-te uma coisa, a guerra vai se intensificar ainda mais. Muita gente vai culpar a Deus. Muita gente vai apontar o dedo à Igreja do Senhor. Vai dizer que nós estamos culpados por isto, por aquilo e por aquilo outro. Muita gente neste momento vai dizer que a igreja não é importante. Vai dizer que há outras prioridades. Muita gente vai dizer que nós crentes somos alienados. Que nós não conseguimos ajudar em nada, não conseguimos prever nada. E vai haver um momento em que o Senhor vai nos capacitar para que nós possamos dizer, não, isso não é verdade. Há um poder no nosso meio. E tem que haver um poder no nosso meio, que é mais forte que o nosso poder de convencimento, entende isto? É mais forte que o nosso poder de convencimento. E eu vou continuar a ler contigo, amém? Já me perdi aqui. Versículo 2, só li um, não é? De repente, veio do céu
um som, como de um vento muito forte. Diz comigo, um vento muito forte. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. Toda. Vês o que a unidade faz? A unidade faz com que, se todos estão no mesmo coração, no mesmo espírito, a buscar a mesma coisa, o Senhor vai encher a todos. O Senhor não vai encher um e deixar os outros, o Senhor vai encher a todos. Amém. Se todos nós buscamos a mesma coisa, eu vou-te garantir, todos nós vamos ser cheios da mesma coisa. Amém. 3. E viram o que pareciam línguas de fogo, diz comigo, fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfília, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Olha que engraçado. Olha que coisa incrível, maravilhosa. O Senhor preparou aquele dia. O Senhor mandou-os esperar. Porque existe um poder quando esperamos juntos. Amém. E quando buscamos juntos. Amém? Amém. Tu acreditas nisso? Existe um poder. E eles todos juntos. O Senhor derramou o seu Espírito como um vento forte e veio como se fosse línguas de fogo em cada um. E olha que engraçado. O Espírito Santo do Senhor manifestou-se ali de duas formas que a quem estava do lado de fora parecia duas coisas diferentes, não é? Primeira, parecia uma cambada de bêbados. Então eles acharam muito estranho, não é? Eles beberam vinho demais. Como é que a esta hora do dia estão a beber tanto vinho, não é? Parecem uns bêbados, não é? E para um outro grupo de pessoas, pareceu que eles estavam a falar a sua língua materna. Então, como eu já disse, vinham pessoas de vários países diferentes, judeus convertidos a judaísmo, e vinham àquele sítio para aquela festa, para comemorarem, e de repente eles ouviram a sua língua do país de onde eles eram a ser falada. E estavam a falar o quê? Estavam a proclamar quem era Deus, quem era Jesus, para o que é que ele veio, qual era o propósito dele nesta terra, qual era a importância da salvação para a vida de cada um deles. Entenda uma coisa, quando o Espírito Santo vem sobre uma igreja que está unida e que está expectante para o que ele vai fazer, o seu objetivo é sempre, e eu quero que tu entendas isto no teu coração, o objetivo do Espírito Santo, quando ele capacita, quando ele desce, quando ele batiza, é sempre levar o Evangelho adiante. É sempre levar a mensagem do Evangelho mais adiante. É sempre levar as boas novas de Jesus Cristo mais adiante. Nunca é para ganho próprio, nunca é para mostrar que eu sei que eu sou bom, que eu sou cheio do Espírito, que eu faço isto ou que aquilo. É sempre para que o Evangelho seja pregado a mais pessoas, é sempre que o Evangelho seja entendido por mais pessoas, porque o objetivo de Jesus Cristo é que todo aquele que o conheça, todo aquele que o receba, não morra, mas tenha vida eterna. Jesus veio para que todos pudessem ser salvos. E eu quero que tu entendas que esse é o objetivo principal do Espírito Santo. O Espírito Santo capacita para que o Evangelho possa chegar mais longe. O Espírito Santo batiza em línguas para que o Evangelho possa chegar mais longe.
O Espírito Santo enche e faz coisas que parece até que nós estamos bêbados para que o Evangelho possa chegar até mais longe. Não é para dar show, não é para parecer bonito, é para que o Evangelho possa chegar mais longe. Há um objetivo claro, há um objetivo específico. É tudo para a glória de Deus. É tudo para a honra do Senhor. Antes de entrarmos na pregação de Pedro, eu quero que tu entendas que nós só podemos receber algo tão grandioso do Espírito se nós permanecermos. Eu quero que tu entendas que isso é muito importante. Eles permaneceram naquele lugar. Permaneceram a orar e a buscar ao Senhor. Eu vou-te perguntar, tens permanecido? Esta é uma pergunta muito profunda. Parece fácil, mas é muito profunda. Tens permanecido? Ou tens-te fartado e tens-te cansado? Tens jogado a toalha ao chão? Ou tens permanecido? Gente, nós como pastores, nós há décadas, a nossa igreja foi fundada em 2007, para vocês terem ideia. Nós já temos 13 anos que esta igreja existe. E a pastora Ana pode vos dizer, ela talvez, de certeza, passa das centenas do número de pessoas que vêm com um fogo muito grande, que querem mudar de vida, querem ser transformadas, querem que Deus mude o marido ou a mulher. É sempre alguém que é o problema, elas nunca têm o problema. A verdade é essa. Querem isto ou querem aquilo, ou precisam disto ou precisam daquilo, ou têm uma doença assim ou têm uma doença assado. E a igreja ora, a igreja se levanta, a igreja ama, a igreja visita, a igreja dobra os joelhos, a igreja ajuda, a igreja pega dinheiro, a igreja pega bens alimentares, a igreja pega roupa, a igreja jejua, a igreja levanta a voz, a igreja vai atrás do que for necessário. E essa pessoa não permanece. Não permanece. Eu vou dizer, não permanece na igreja? Nem é isso. Não permanece na igreja, certamente, mas muito pior, não permanece no Evangelho. Não permanece. Ou porque já teve o que queria e está resolvido, se tiver outro problema volta a ir atrás outra vez. Ou porque não teve o que queria e revelou que só veio para ter aquela situação e quando não teve, desistiu e foi-se embora, foi atrás de outra coisa mística ou qualquer que possa resolver os problemas dela. Ou então até diz, eu gosto, eu quero participar, mas olha, meu marido não me deixa, minha mulher não me deixa, os meus filhos não me deixam, o meu cão tem que passear à mesma hora do culto, tem que dar comida ao ratinho, do corpo porquinho da Índia. Mas eu não posso, basicamente eu não posso. Ou então eu vou estar a aparecer, eu gosto muito de vocês, amo-vos muito, mas olha, sei lá, estou cansado. Estou farto, não consigo. Sinto-me fraco, então para eu me fortalecer tenho que desaparecer. E não permanecem. Essas pessoas nunca vão experienciar o Espírito Santo da forma que ele pretende. E isto é muito grave. Porque esses discípulos conheciam Jesus e andaram com ele pessoalmente. Eles tinham o que era necessário para andar com Jesus. Entende isso? Eles estavam a aprender a andar com Jesus. Mas eles precisavam ser revestidos de poder e de autoridade para poderem ser igreja. Entende isto, gente? Quando Jesus estava no mundo, ele não estava a fazer uma igreja. Entendes isso? Jesus veio implementar o seu reino. Quem deu início à igreja foi o Pentecostes. Quem deu início ao movimento chamado igreja vem do grego ecclesia, que é ajuntamento de pessoas, assembleia de pessoas. Quem deu início a isso foi o movimento do Pentecostes. Aqueles homens saíram daquele lugar porque tinham esperado
que o Espírito Santo descesse. E quando o Espírito Santo desceu, eles foram revestidos de poder, de autoridade e de confiança para poderem ir em frente e começarem o trabalho da igreja. Porquê é que eu te estou a dizer isso? Porque se tu és crente, tu fazes parte de uma igreja. Entendes isto? E Jesus está contigo? Está. Mas quem está a habitar em ti e quem precisa te encher por completo chama-se Espírito Santo. Amém. Ele é o próprio Deus, ele é Jesus. Mas é a parte de Jesus que vai te guiar por onde tu precisares ir. Que vai falar contigo, que vai te convencer, que vai te incomodar quando tu precisares ser incomodado, que vai te capacitar quando tu precisares ser capacitado. E se tu não estás cheio do Espírito, tu estás cheio de ti próprio, meu querido irmão. Quanto menos cheio do Espírito nós estamos mais cheios de nós próprios. E estar cheio de nós próprios é estar cheio de uma natureza pecaminosa, que foi colocada em nós pelo inimigo. Então, se estamos cheios de nós, estamos cheios da vontade do inimigo. É simples, é matemática. Então eu quero que tu entendas que permanecer é essencial. Eu quero que tu entendas, querido, que tu não vais à igreja para ter as tuas bênçãos no lugar. Eu quero que tu entendas que o inimigo conseguiu uma coisa que ele tinha tentado há muito tempo. Sabes o que é? Ele conseguiu ensinar a igreja do Senhor que o propósito principal é que elas se sintam melhor. O diabo conseguiu ensinar isso à igreja do Senhor. Ele conseguiu ensinar que a prioridade é o conforto, que a prioridade é sentir-nos bem, que a prioridade é nós termos mais amigos, que a prioridade é nós estarmos numa igreja grande com muita gente, que a prioridade é ir à igreja e ter dinheiro. O inimigo conseguiu ensinar isso à igreja e a igreja aceitou. Mas não foi isso que o Espírito ensinou a igreja como prioridade. A prioridade do Espírito é: eu vou vos encher, eu vou vos consumir completamente, eu vou vos possuir por completo, para que vocês ganhem poder e autoridade para levarem esta mensagem adiante, para se amarem, para cuidarem uns dos outros, para falarem do Evangelho, para levarem esta mensagem, para que o ser humano não pereça, não entre no inferno, mas que seja salvo. Amém. Essa é a verdade nua e crua do Evangelho. Eu não tenho mais nada que te dizer sobre o que é o Evangelho. O Evangelho é isso. O Senhor ama-te e quer o melhor para ti. E Ele vai te levar a lugares melhores. Mas primeiro, gente, entende que nós temos que permanecer. Temos que permanecer porque o Espírito, Ele vai nos encher. O teu Pentecostes vai chegar, mas tu tens que permanecer. Tu tens que permanecer. Tu tens que estar firme. Tu tens que estar firme e tu tens que começar a deixar a tua rebeldia pessoal de lado e começar a alinhar os teus valores com os valores da Igreja de Cristo, para começares a experienciar um enchimento de poder na tua vida, para tu teres um rompimento completo e começares a viver o teu chamado de uma forma especial. Amém. Permanece. Entende que há só um Espírito. Apesar de tu seres assim, tão diferentinho de mim, tão especial em relação a mim e eu tão especial em relação a ti. Talvez se nós não tivéssemos Jesus em comum e começássemos a conversar sobre gostos pessoais, eu se calhar não tinha nada igual a ti. Alguns de vocês. Se calhar tinha muito. Se calhar divergia muito sobre opiniões, sobre isto ou aquilo outro. E se calhar convergia muito. Mas aquilo que nos une é um só Espírito. Amém. E o terceiro ponto que eu quero que tu entendas é que para ser cheio do Espírito, eu não preciso de realizações pessoais. Entende isto? O Espírito encheu todos que estavam naquele lugar, porque todos que estavam naquele lugar e ouve bem esta chave, se renderam.
se anularam e se entregaram e disseram: vem Espírito, eu me anulo, eu me rendo. Lá no meio daquela gente estava Pedro, que cortou a orelha ao outro, que negou Jesus 3 vezes. Lá no meio daquela gente estavam discípulos que tinham feito asneiras, tinham dito isto ou aquilo. Lá no meio daquela gente estava gente que podia ter errado, podia ter pecado. O que era importante para o Senhor é que elas se anularam por completo e disseram: vem Espírito, eu me anulo. Ser cheio do Espírito não é porque eu tenho um bacharelato em teologia, não é porque eu li a Bíblia toda, não é porque eu fiz isto de bom, não é porque eu dou dinheiro aos pobres. Ser cheio do Espírito é porque eu me rendi por completo ao Espírito. Eu só posso ser cheio quando eu me esvazio. Então eu preciso primeiro esvaziar-me, ser esvaziado, deitar para fora toda a sujidade e aceitar que o Espírito me possua. Só assim eu posso andar em verdade de vida. E levantou-se aqui um homem que, se nós olharmos para ele agora, ele não tem nada a ver com o homem que nós tínhamos visto há 50 dias atrás. O homem que na noite em que Jesus foi preso, antes que o galo cantasse, negou 3 vezes. Diz: eu não conheço esse homem. Enquanto Jesus estava a ser açoitado à frente dele. E eles perguntaram: tu és Judas? Peço desculpa, tu és Pedro? Tu estás a andar com aquele homem? Tu estás a andar com aquele homem? E ele: não, eu não o conheço. 3 vezes. Esse mesmo homem tomou as rédeas, levantou-se e disse, aí no versículo 14: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo próprio Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o meu nome, o nome do Senhor, será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue pelo propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse David: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Um homem, e aqui continua, queridos, depois eu peço que vocês leiam, para entenderem esta passagem linda. Pedro se levantou como um líder verdadeiro. Jesus tinha-lhe dito: Pedro, tu me amas? E ele disse: amo, Senhor. Então cuida das minhas ovelhas. E o Senhor voltou a perguntar: Pedro, tu me amas? Claro, Senhor, eu amo-te. Então cuida das minhas ovelhas. E o Senhor voltou a perguntar uma 3ª vez: Pedro, tu me amas? E ele disse: Senhor, até fico magoado, fico triste. Claro, tu sabes o meu coração, tu sabes que eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. E Pedro esperou. Pedro se esvaziou. Tirou aquele coração dele sanguinário, intempestuoso, sei lá. Intempestuoso. Obrigado, querida. Aquele coração violento, aquele coração que ardia, que
que ardia, não é? Que fervia em pouca água. E ele se anulou completamente. Ele se deixou completamente. Ele disse: Deus, eu amo-te. E se o Senhor disse que eu vou cuidar das tuas ovelhas, eu vou me entregar. No momento certo, eu vou me levantar. E vou deixar as minhas picuinhas pessoais. Vou deixar as minhas coisas pessoais. E eu vou fazer a tua vontade, Pai. Pedro tem uma das histórias mais lindas que nós podemos ver. O homem que Pedro se tornou deixa-me completamente arrepiado. Sem palavras. Foi aqui que começou a mudança de Pedro. Foi aqui que começou. Entende? Pedro só se levantou quando ele foi cheio de poder e autoridade pelo Espírito. E quando ele se levantou com uma ousadia tal que ele apontou na cara dos judeus e disse: vocês o mataram. Mas mesmo assim ele vos ama. Mesmo assim ele quis morrer por vocês. Mesmo assim ele na cruz pediu ao Senhor: perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, Senhor. Eu desejo para que tu tenhas essa mesma ousadia. Mas isso não vem por cursos, isso não vem por aprenderes a falar bem, isso não vem pela tua educação, isso não vem pela quantidade de vídeos de pregação que tu vês para aprenderes, isso não vem por tu estares na terapia da fala, ou seja, do que for. Isso vem porque tu te anulaste, tu esperaste, tu te juntaste à tua igreja e tu olhaste para o principal. Tu deixaste as coisas que não interessam de lado e tu disseste: eu me rendo, eu me entrego, enche-me completamente, eu preciso ser cheio. E quando tu fores cheio, querido, tu vais não só falar em línguas, tu vais não só através da tua vida ser feitos milagres e maravilhas, mas tu vais ter ousadia para levares esse evangelho à frente. Amém. Para levares essa mensagem à frente. Houve uma coisa: se matarem todos os cristãos do mundo, a mensagem ainda é o mais importante. Se matarem-nos a todos, a mensagem ainda é o mais importante. A mensagem é maior do que tu. A mensagem é maior do que eu. O Evangelho deve vencer as nossas vontades próprias. O Evangelho deve vencer as nossas dificuldades. O Evangelho deve vencer as nossas picardias. O Evangelho deve vencer o nosso feitio. O Evangelho deve vencer a nossa personalidade. O Evangelho deve vencer as nossas diferenças. E o Espírito deve nos possuir. Eu vou-te perguntar: tu estás cheio do Espírito Santo? Eu vou-te perguntar: tu estás cheio do Espírito Santo? Porque se tu estás, significa que tu estás connosco. E tu estás a olhar para o mais importante. E nós vamos voltar desta quarentena aos poucos, mas vamos voltar sedentos do que é importante. Amém. Mas eu não quero estar numa igreja onde só pode ir 10 ou 15 pessoas num culto. E assim eu não vou. Assim eu não concordo. Mas eu não gosto daquela hora do culto. Tenho que acordar muito cedo. Mas eu não gosto daquela hora do culto de quarta. É muito tarde. Mas eu não gosto que a ponto de encontro seja online. Mas eu não quero instalar o Zoom no meu telemóvel. Gente, tudo isso entra no que eu acabei de dizer. Olha para o mais importante primeiro. Amém? Eu te agradeço